bosta. Seja muito bem-vindo ao Bom, o Mal e o Feio, onde eu analiso o bom, o mal e o feio do seu show semanal favorito. E hoje, Raw. O Raw começou com o Seth Rollins fazendo um segmento pra falar simplesmente do plano dele, falar que ele conseguiu tudo aquilo, apesar das pessoas ficarem falando do Roman Reigns, do CM Punk, de como o Paul Heyman e os amigos dele foram parte integral daquilo. Na verdade, o Paul Heyman fez a introdução do segmento, falando dos sidekicks e falando de como o Roman Reigns e o CM Punk eram uns bostas, mas no final das contas o Seth Rollins pegou o microfone ali, falou mais algumas coisinhas, mas o ponto real do segmento era esse, que ele era campeão agora, que ele fez esse plano magistral com a ajuda do Paul Heyman e que por conta disso ele conseguiu chegar onde chegou. O LA Knight veio depois pra fazer um adendo e eles acabaram tendo uma luta no final da noite que também foi legal, não foi nada demais, mas é uma luta que se não entra aqui no bom, pelo menos foi aceitável, assim. Essa sim, diferente do que eu falei ontem, pode existir pra ser uma bobeirinha e simplesmente servir pra aquele final ali que depois tem Reigns e Punk atacando ele e pode até surgir uma rivalidade entre o CM Punk e o próprio LA Knight pela interrupção do CM Punk ali da luta, que acabou na desqualificação do LA Knight e na vitória do Seth Rollins. De qualquer forma, além disso no Raw, de bom, a gente teve uma tag entre a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues contra as campeãs Alexa Bliss e Charlotte Flair. Mais uma tag entre essas quatro, a revanche da luta de sábado. Eu tenho a impressão que essa luta foi um pouco melhor do que a do SummerSlam, acho que talvez pelo palco ter sido diferente e essa luta se encaixar melhor dentro de um show semanal. Eu acho que a Roxane Perez e a Raquel Rodrigues, inclusive, têm feito um bom trabalho de tag dentro dessa rivalidade. Não sei se a presença da Roxane ajuda um pouco a Raquel Rodrigues, pelo menos tira ela um pouco dessa função de só ser uma sidekick e coloca ela em pé de igualdade com a outra parte da dupla. E eu acredito que isso tem feito bem pra lutadora. Os combos delas têm sido legais e eles sempre acontecem sem que a Raquel precise fazer muita coisa ou sair das suas características naturais ali pra fazer os golpes. Então também foi uma luta legal. E esse Raw teve outras lutas legais. A luta do Penta contra o Grayson Waller foi maneira, porque o Penta é um ótimo lutador, o Grayson Waller também é um cara muito atlético, então a luta foi muito dinâmica, saíram do ringue algumas vezes, o Penta, apesar de não ser a característica mais forte dele, consegue dar uns golpes aéreos legais que deixa o público animado, a presença da New Day nos comentários também ajudou um pouco, então assim, essa luta também foi legal e acabou com a vitória do Penta, que era um cara que infelizmente não participou do SummerSlam. E a parte mais legal do show é que no final o Bronson Reed roubou outro tênis do Roman Reigns, sabe? Depois de 3 tsunamis nele, o Roman Reigns perdeu mais um tênis. Eu estou muito curioso em saber como essa parada dos tênis aí do Tribal Chief, como diria o Paul Heyman, do Shula Fala, vai se desenvolver. Eu acho que uma rivalidade entre o Roman e o Bronson Reed seria muito legal, mas eu duvido muito que a WWE vai fazer isso, porque acredito que a rivalidade real acaba sendo entre Reigns e Rollins sempre. Então, pro Bronson Reed vai sobrar alguém aí do escalão inferior. O que é uma pena, porque antes da lesão dele, ele parecia muito cotado pra ser um cara do main event mesmo, assim. Ele, trocou porrada e lesionou o Seth Rollins dentro da storyline. Então eu tava curioso pra ver o que ele ia fazer em seguida e infelizmente depois ali da War Games que ele se lesiona, quando ele volta ele já volta pra ser sidekick do Rollins e parece que deu uma enfraquecida no personagem dele. Principalmente porque ele tá agora com o Bron Breakker na stable, né? E a WWE parece já ter escolhido o Bron Breakker pra ser a próxima grande estrela da empresa. E depois que esses medalhões, Rollins, Reigns, Cody Rhodes e afins, começarem a sair um pouco do estrelato. E além do roubo de sapato, hoje teve roubo de chapéu também. Parabéns pro Sr. Penta, que foi o MVP do show, simplesmente por existir. Olha, eu vou ser bem sincero que de ruim eu acho que só teve esse segmento. Eu sei que muita gente gostou desse segmento, achou que, nossa, a Becky Lynch acabou com ela. A Becky Lynch fez um trabalho excelente. Nossa, ela falou do John Cena. Meu Deus, o John Cena, é isso aí, vocês já foram casados e namorados. Não foram nem casados, já foram namorados, mas ele te deixou e você deixou ele. E a gente vai falar disso em toda promo que tiver você ou que tiver ele, porque, nossa, é muito original.
É foda porque, assim, entra no mesmo problema que eu falo da AEW, no mesmo problema que eu citei do Christian e do MJF, quando eu falei algumas semanas atrás, só que é dentro da estrutura que a WWE permite, é dentro dos limites que a WWE permite, e, assim, eu acho forçadíssima a Becky Lynch, tanto como fez quanto como Heel. Já disse que não gostei da luta no SummerSlam, mas as promos delas são coisas que eu bato também aqui, semana sim, semana também, na falta de qualidade, e num Raw que foi, apesar de nada especial, não foi desastroso, eu acredito que qualquer coisa que beire o ruim acaba ficando um pouco mais gritante. E isso foi um ponto muito fraco desse Raw, essa promo da Becky Lynch, em falar numa rivalidade que seria muito, e acho que vai ser muito bem-vinda com a Nikki Bella, que por mais que eu não tenha curiosidade em ver essa luta, acho que vai ser legal e pode ser legal, mas que no final das contas se escorem umas coisas muito bestas, assim, de você e seu marido, mas você não tem marido. Eu acho que o argumento podia ser melhor. E me pesa muito que a WWE várias vezes, quando vai fazer rivalidade feminina, sempre vai pra esse lado. Teve ali a rivalidade da Liv e da Rhea, que só girou em torno do Dominic, não em torno da relação das duas. Aí, quando a Liv foi ter a treta com a Nikki Bella, também teve esse papo de marido. Sempre tem esse papo de marido. Caralho, gente, vai... Quando teve Charlotte e Tiffany Stratton também, o papo de marido. Então, assim, seria legal, como tem sido a rivalidade entre a Rhea e a Io, como tem sido as rivalidades com a Naomi, falar coisas que tem a ver com a história que a gente tá vendo na TV. Eu sei que Nikki Bella e John Cena foi uma história que a gente viu na TV, mas tem quase 10 anos isso. Então é muito chato. É melhor ver o highlight. Esse Raw, como eu disse, não foi um Raw ofensivamente ruim. Eu falo aqui volta e meia como é difícil ver os shows semanais da WWE e como eles são penosos pra assistir. Esse Raw não foi penoso, esse Raw foi um show que passou até que suave. Mas quando você para pra pensar, e eu fiz esse experimento hoje, que nem foi intencional, foi só como a vida se apresentou pra mim. Quando eu acordei, eu fui fazer minhas coisas e tal, eu peguei o celular e tava lá o highlights do Raw. Eu assisti o highlights do Raw. Aí eu vi tudo que tinha acontecido já, mas beleza, ficamos por isso. Depois eu fui ver o Raw inteiro, abri na Netflix e fui ver. E quando eu cheguei no final do Raw, ter visto o show inteiro não me trouxe nada mais do que ter visto highlights no YouTube. Então em 15 minutos eu realmente vi tudo o que eu precisava ver, porque não é só o que foram os melhores momentos, foram os únicos momentos importantes. Eu acho que, na verdade, existe um problema com os shows da WWE, que é fazer coisas muito dispensáveis. Às vezes a WWE funciona como uma série semanal em que você tem mais fillers do que episódios importantes, e isso se aplica também ao show, porque os pontos principais desse show, e logicamente eles vão estar nos melhores momentos, porque é esse o objetivo da coisa, te entregam basicamente o esqueleto completo desse programa de TV, mas quando você vai assistir ele, você não tem outras coisas que te fazem querer assistir aquilo. Então acaba se tornando muito melhor ver o resumo, e é por isso que a gente existe, do que você assistir o Raw em si. O que é uma bosta, né? Seria muito melhor você assistir um highlights e falar, nossa, ver esse show talvez seja legal. E aí você vai ver o show e fala, realmente valeu a pena. O que não é o caso da WWE na maioria das vezes, mas já aconteceu muito comigo de ver um highlights de alguma coisa e depois quando você vai ver o produto completo, isso com luta, isso com outros shows semanais, isso com pay-per-view, você é agraciado com algo que realmente te entretém, porque é bem construído, porque é bem planejado, e apesar do Raw ser na produção um excelente programa de TV e tá aí há vários anos, como uma série, às vezes é melhor você só ver o resumo. Então é isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu. Lembre-se sempre de deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário e voltar aqui pro próximo vídeo. Um abraço.